Olá! Está começando o programa TV Interage em Foco. No programa de hoje, vamos entrevistar com exclusividade o presidente da ADESE, Associação dos Administradores do Ceará, Lamarque Mesquita Guimarães. Você vai saber o que é a Associação dos Administradores do Ceará e sua importância. E ainda a importância e vantagens de ter o registro de administrador. E saiba também tudo sobre as eleições que acontecerão para a categoria dos administradores do Ceará. Acompanhe agora a entrevista com o então presidente da ADESE, Lamarque Mesquita Guimarães. Olá, estamos começando mais um programa Interage em Foco. E hoje, para conversar conosco, está aqui presente o administrador Lamarque Mesquita Guimarães. Ele que é especialista em gerência executiva de marketing pela UFC, CETRED, mestre em administração pela Universidade Americana, Assunção, Paraguai, e doutorando em educação na Universidade del Pacífico, Assunção, Paraguai. Tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bom, para começar bem a nossa entrevista, eu gostaria de saber do senhor o que é a Associação dos Administradores. Bom, a Associação dos Administradores, ela veio para poder congregar mais a categoria dos administradores registrados no Conselho Regional de Administração, né? Desde 2008, né, eu estou na minha primeira gestão, eu estou presidente dessa associação, tá? E a gente já tem congregado uns 50 pessoas, né? O número de administradores registrados no Conselho aqui no estado do Ceará é de mais de 8.000 pessoas, né? Então, esse é o universo de administradores registrados. Aqui em Sobral nós temos aproximadamente umas 230 pessoas registradas no Conselho. E a minha vinda à cidade de Sobral foi justamente para divulgar a Associação dos Administradores, para saber se os administradores aqui têm interesse em se associar. Como é que se dá esse interesse, né? Nós temos 3 entidades representativas do Conselho Regional de Administração, né? E com isso, o que faz com que as pessoas estejam vinculadas a essas entidades qual é o retorno que essas entidades podem proporcionar a essas pessoas registradas, tá? Então a gente veio aqui para quê? A associação, ela funciona, como eu já disse, para a integração. Ela vem promover eventos para a categoria, para que a gente possa estar dando visibilidade à categoria dos administradores, dando também credibilidade, porque a gente encontra muitas pessoas trabalhando em cargos de administração que não sejam administradores, né? Seja eles arquitetos, engenheiros, advogados, médicos, muitas vezes, né? No exercício da profissão de administrador. Então a gente vem com essa questão associativista para divulgar mais o verdadeiro papel do administrador. Quais outras entidades representativas da profissão de administrador? Pronto. Como eu falei, presente anteriormente, nós temos o Conselho Regional de Administração, que é uma entidade mais antiga. A profissão fez agora no dia 9 de setembro, 47 anos de criação da lei, né, a Lei 4769. Temos também o sindicato, né, aqui a gente tem o Sindicato dos Administradores do Estado do Ceará, que é o SINDAES. E, por fim, a mais nova, a Associação dos Administradores. Cada um tem seu papel, né? A função primordial do Conselho Regional de Administração é fiscalizador. Então, ele fiscaliza o exercício profissional da profissão. O papel do sindicato, ele vem trazer, buscar benefícios salariais para a categoria, o piso da categoria. E a associação, ela vem juntar essas duas coisas numa coisa mais fraternal, ou seja, com eventos, promovendo cursos, promovendo congressos, né, para que a sociedade, no modo geral, possa ver os administradores como a sua real ofício dentro da sociedade, que é o quê? É fazer com que as empresas trabalhem corretamente. Bom, Lamarque Mesquita Guimarães,
O senhor, como presidente da Associação dos Administradores do Estado do Ceará, ADECE, né? Como se dá o processo de registro dos administradores aqui no nosso estado? Bom, falando primeiro do conselho, precisa primeiro que a pessoa seja formada em administração, tenha um bacharel em administração, e agora, recentemente, os tecnólogos na área de administração podem se registrar. Tá? E aí existe um elenco de modalidades, né, de habilitação, que o MEC dá para que as pessoas possam também ter esse registro. No caso da administração, nós temos gestão executiva de marketing, gestão financeira, gestão de recursos humanos, né, todos esses cursos tecnológicos, né, e outros mais. Então, essas pessoas precisam se formar, dar entrada no conselho, com o seu diploma, e ir lá solicitar o seu registro profissional para poder exercer a profissão de acordo com a lei. Na associação é mais simples, porque a associação ela pode englobar tanto os administradores, não há uma exigência de carteira. Aí você pergunta, por que a associação dos administradores? Né? Justamente para a gente chamar os administradores, mas estão abertos também aos gestores, às empresas, né, da área de administração. Quais são elas? São todas as empresas prestadoras de serviço, empresas de eventos, todas elas têm registro no conselho. É obrigatório o registro no conselho e é obrigatório ter um responsável técnico. Então, para a associação, né, a associação pode ser o administrador registrado, pode ser o bacharel em administração, que já está formado, e o estudante de administração. E essas empresas que queiram fazer parte de uma parceria que seria a divulgação da ciência da administração, né, e promover, dar visibilidade ao administrador. A questão do sindicato toda empresa ela tem seu sindicato próprio. E para isso, para que o administrador seja resguardado o direito dele dentro da sua vida profissional, né, precisa estar registrado dentro de um sindicato. E o sindicato, ele tem uma força atuante. Tá? Quantos administradores registrados no Ceará? Bom, nós temos 8.200 administradores registrados. E aí aqui toda entidade tem seus problemas, certo? Hoje nós temos 8.200 administradores e o que acontece? Apenas nesse universo, 2.800 estão adimplentes, ou seja, com o seu registro em dia e podendo exercer a profissão. Porque quem é administrador, né, tem que estar com o seu registro em dia, paga a sua anuidade no conselho. Quem não está com a sua anuidade no conselho, ele está no exercício ilegal da profissão, porque ele deixa de ter a condição de administrador porque não pagou o conselho. É como as outras profissões, né? Nós temos aqui, para a pessoa ser um advogado, né, o bacharel de direito, ele tem que fazer a prova da ordem para ser advogado. Para a pessoa ser chamada de médico, ela tem que ter o registro no Conselho de Medicina. O contador, a mesma coisa, né? Tem que ter o registro, o bacharel de contabilidade tem que ter o registro no Conselho de Contabilidade. Então, essas profissões, elas são regulamentadas por lei, como eu já falei. Então, hoje nós temos esse problema, apenas 2.800 estão podendo exercer a profissão. E esse ano, você vai me fazer a pergunta, eu já estou adiantando, né? Esse ano nós temos eleições no Conselho. Né? Muito bem. Nesse caso, em relação à ADECE, quantos administradores registrados? Bom, nós temos hoje por volta de 50 pessoas somente. Ela não é A diferença da associação para o conselho é o seguinte: do conselho, ele paga-se uma anuidade. Na associação é uma mensalidade. Né? Então, muitas vezes se torna até um pouco mais caro a pessoa ser associada do que estar no conselho. Né? E já lembrando aqui que, uma vez associado, não quer dizer que essa pessoa está no exercício legal da profissão. Ele precisa estar vinculado ao conselho. Certo? Então, hoje nós temos por volta de 50 pessoas
E uma mensalidade baixa, né, para que a gente possa estar mantendo a estrutura, possa estar trazendo retorno para essas pessoas. Quais são os retornos aí? São descontos em eventos que nós realizamos, muitas vezes até gratuitos, café da manhã, né, café da manhã executivo, almoço executivo, o jornalzinho, os informativos que chegam de 3 em 3 meses. E, às vezes, uma agenda, uns botões, né, para que a gente possa tá sempre tendo, né, esse administrador com a gente. São os mimos, né, que a gente chama. Bom, o senhor falou em eleições. Este ano teremos eleições. Então, o que são as eleições para a categoria dos administradores? E com que frequência ela é realizada? Certo. Esse ano, no dia 25 de outubro desse mês, né, de 2012, nós teremos as eleições para renovação de um terço da categoria. O que é isso? No Conselho de Administração existem 9 conselheiros. Então, de 2 em 2 anos, renova 2 terços e 1 terço. Dessa vez, é 1 terço que se renova. Serão 3 pessoas que estão entrando, né, para titular e 3 para suplente. E existem, para esse ano, 2 chapas, né? Chapa 1 e chapa 2. Eu já estou conselheiro no CRA, entrei nas eleições de 2 terços, então eu não sou candidato, né? Então, existem duas chapas concorrentes agora para esse pleito, e cada uma delas tem trazendo suas propostas inovadoras, né? E a categoria vai ficar sabendo dessas eleições porque chega para essas 2.800 que eu falei anteriormente, uma carta do Conselho Federal com a senha. E nós temos essas eleições, elas são interessantes porque ela acontece via internet, né? Você não precisa se deslocar para a sede do Conselho ou para a delegacia do Conselho para poder votar. Você recebe sua senha pelo Conselho Federal e você troca essa senha e vota no dia 25. A partir das 0 horas do dia 25 de outubro até as 20 horas, o administrador que receber a senha pode votar, né? Então, renova-se isso. Então, dentro desse colégio eleitoral, dessas 8.000 e tantas pessoas que eu falei anteriormente, apenas 2.800 estão aptas a votar. Por quê? Porque estavam em dia até agosto, o mês de agosto. E o Conselho Regional encaminha essas pessoas que estão em dia para o Conselho Federal, que é o órgão máximo do sistema, e o Conselho Federal encaminha para as pessoas essa senha. Qual a relevância das eleições para essa categoria? Bom, é sempre bom renovar, né? Sempre bom renovar. Já tem um bom tempo que pessoas ficam no continuismo, né, desse processo, e aí a gente encontra muitas vezes ideias estagnadas, propostas que foram ditas para conquistar o eleitor que não foram cumpridas. Então, existem algumas dessas chapas aí agora concorrem com pessoas altamente, assim, que nunca participaram do movimento de conselho. E isso é interessante, né? Isso é interessante, porque pode vir dar um gás na instituição, né? Promover, são pessoas ligadas ao serviço público, pessoas ligadas à área de educação, né? Pessoas ligadas à área de serviços, né? Então, é interessante você ter um conselho renovado sempre, né? Eu já estive presidente do Conselho Regional de Administração na gestão 2001, 2002, né? E hoje eu estou lá, mas como conselheiro, né? Não estou com nenhum cargo até o momento. Bom, de acordo com a sua visão, uma vez que já administrou como presidente, então, como o senhor avaliaria durante esse tempo, digamos assim, como o senhor faria um paralelo do período de sua administração até a atualidade? Bom, você vê que tudo muda, né? 10 anos já se passaram
e algumas coisas mudaram, outras não mudaram, né? O que mudou aí é a tecnologia, né? Você vê que na minha época, quando eu entrei como conselheiro e já saindo presidente, as eleições eram nas urnas, né? E aí isso era feito na própria sede do conselho e aquela disputa de conquistar o voto era ali meio, né? Como se faz hoje nas eleições municipais, estaduais, presidenciais, né? Hoje, e era mais quente, né? E hoje o negócio é mais frio, porque pela internet você só consegue chegar ao administrador através da mídia, né? Ou então fazendo visitas, né? Como eu estou aqui em Sobral, eu estou apoiando uma chapa, mas por questões de ética que eu não vou dizer qual é a chapa, né? Tem essa também de você ir atrás do administrador, né? Então o que mudou? Antigamente era nas urnas e agora a urna é eletrônica e virtual, né? Pela internet. E no máximo em uma hora e meia, nós já temos o resultado no próprio dia 25, né? Então, há essa mudança. Agora, o que não vem mudando, né? Na minha época, quando eu entrei, eu fui o primeiro presidente a fazer o concurso para fiscal no Conselho Regional de Administração. 10 anos se passaram, alguns concursos aconteceram, mas de forma não muito legal, e hoje a gente só tem um fiscal que é da minha época, né? Da minha época. Então, é até uma proposta para a nova gestão que entrar, né? Realizar concursos para fiscais, né? Então, com a questão da fiscalização, o que nós temos? Nós temos o quê? Quando se fiscaliza, o Conselho tem receita e pode se promover mais coisas, mais eventos. Quando não se fiscaliza, os administradores ficam assim, poxa, por que eu pago uma anuidade se eu não tenho trabalho, se eu não tenho emprego, né? Por quê? Porque tem pessoas exercendo a função de administrador sem ser administrador. Então, esse é o grande dilema do Conselho. Por que pagar uma anuidade se eu não estou tendo retorno? Então, por isso que a função do Conselho é fiscalizar. Ele fiscalizando, tem trabalho para o administrador, a respeito da profissão para a sociedade, tem visibilidade e o respeito aí está incluso a credibilidade. Muito bem. O Conselho vai ter eleições no dia 25, isso a gente já acabou de frisar. Então, quais os principais desafios que se colocam atualmente à categoria de administrador? Primeira coisa é a questão da fiscalização, né? Nós tivemos recentemente aqui em Sobral um edital, acho que esse edital ainda está em vigor, né? Onde o cargo é gerente administrativo do hospital e no edital diz para qualquer nível superior, né? Então isso é um afronto à categoria, né? Porque gerente administrativo pode entrar um médico, pode entrar um advogado. Gerente administrativo aí vem, né, para administrador, né? Então, o médico é para clinicar, o advogado é para defender os direitos, né? E o administrador é para administrar, né? Então, essa seria uma das questões que precisa ser frisada mais. São as fiscalizações em cima de editais, né, para que possa dar o direito do administrador a exercer a sua profissão. Bom, administrador Lamarque Mesquita Guimarães, chegamos ao nosso final, né, o final do nosso programa Interage em Foco. Deixo aqui o espaço aberto para que o senhor faça suas considerações finais. Mais uma vez, obrigada, uma entrevista muito gratificante. Muito obrigada. Obrigado. Fique à vontade. Telespectadores da TV Interage, né, Interage em Foco, né, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui e transmitir para vocês assim, a felicidade de ter esse espaço em estar divulgando o que seria a Associação dos Administradores e o que é o movimento do Conselho Regional de Administração. E dizer também que a gente vai estar retornando aqui à cidade com eventos dentro da própria faculdade aqui do INTA, né?
para que a gente possa congregar mais os administradores aqui registrados no Conselho e, quem sabe, até a sociedade, né? Porque é importante essa visibilidade. Agradecer ao professor José Fonseca, né, conhecido meu, por esse espaço. Então, muito obrigado e até um outro dia. Tchau, pessoal. Até a próxima. Gostou do programa de hoje? Interaja conosco no e-mail tvinteraja@intad.com.br. O programa TV Interaja em Foco vai ficando por aqui. Acompanhe nossa programação, as reprises e os demais programas. Até mais!